Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação. Vamos nessa então, Rafa? Bora. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast para você que é fã de música eletrônica, chegou aqui por acaso, ou já é um cara experiente, enfim, uma mulher, um homem, tanto faz. Esse podcast traz doses de conhecimentos para você que tem um ouvido curioso. A gente sempre tem aqui convidados de peso que tem propósito, que movimentou a cena com propósito. Você sempre vai ver pessoas aqui que tem algo para te trazer de valor. Num bate-papo descontraído, entre amigos, beleza? Se você gostar desse conteúdo, fica com a gente aqui, comente, interaja, seja sempre bem-vindo. Todas as quartas um episódio novo. E se você tem mais de 18 anos, essa vodka é para você. Nosso patrocinador oficial, Vodka Ministry. Também um big up para a Bulgar, que sempre nos apoia com lanches maravilhosos, e Vega Crypto, se você tiver interesse em liberdade financeira. Seja bem-vindo. Rodrigo Ferrari, que prazer. E aí, meu brother, tudo bem? Rodrigo está aqui porque fomentou a cena há 30 anos, Rô? 33. 33 anos. Imagina esse papo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado vocês pelo convite, valeu. Sempre ouvi falar muito bem de você nesses... Eu 27 e você 33. E nunca ouvi falar algo que vá contra a qualidade musical. Que bom, né? Como surgiu o Rodrigo Ferrari DJ? Cara, Rodrigo Ferrari DJ, criança já era interessado nos discos, né? Minha história começou com os discos. Para quem começou naquela época, né? Eu comecei a discotecar em 92, mas eu, criança, em casa, já vasculhava os discos dos meus pais, que tinham coleções bem interessantes e bem ecléticas, né? Minha mãe sempre foi para um lado mais Beatles e MPB, Tropicália e tal. E o meu pai tinha de tudo. Meu pai tinha de Zeca Pagodinho, sei lá, Lionel Richie, enfim, uma porrada de coisa diferente e que me despertou um gosto musical e me ensinou muita coisa, né? E o mais importante, acho que foi o contato com os discos e com o toca-disco, né? Desde cedo. Você lembra de algum ritual da sua família, assim, de chegar em casa, teu pai ouvindo disso? Os meus pais foram separados desde sempre, assim, na minha vida, né? Eles se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu não tinha esse ritual dos dois juntos com a música, mas nas duas casas tinha um toca-disco e tinha uma coleção de discos. Então, assim, aquilo foi intenso para mim, moleque, né? E então, desde cedo, esse interesse pela música e pelos discos. E aí a minha história de discotecagem começou com um amigo na época, o Dutti, que na verdade não era meu amigo direto. Eu tive uma infância em Ilhabela ali, desde os meus 6 anos. E com 14 anos, o Dutti, esse meu amigo que se tornou um dos meus melhores amigos naquele momento, ele era, na verdade, o melhor amigo do irmão do meu melhor amigo lá. Uhum. E um dia ele pegou carona com os meus pais para voltar para São Paulo. E nessa viagem a gente dividiu um fone de ouvido de um Walkman e eu tinha gravado um programa da Nova FM com o Tibor tocando. Uau! E a gente veio dividindo esse fone e ele falou, pô, você gosta de música eletrônica, que legal, tal. Eu sou DJ. E aí ele me falou, que legal. Aí ele falou, vai lá em casa, enfim. E aí, ele já tinha os toca-discos? Ele tinha os toca-discos, ele tinha umas D35 com um pitch de bolinha, tinha um mixer Chorus, se não me engano. Mas aquilo foi mágico, né? Eu fui na casa dele e falei, nossa, tudo aquilo que eu gostava, com a música que eu gostava, com os discos que eu nem sabia que eu podia ter, onde eu podia procurar e tudo mais, e das coisas que eu escutava na rádio. E aí eu passei uma semana praticamente morando na casa dele, né? A mãe dele, eu lembro que falou assim, esse menino não vai embora, não, tá? E aí, dentro dessa semana, ele me ensinou a mixar. E aí, enfim, aí o bichinho picou forte ali. E você tinha 14, 15? Eu tinha 14 anos, E aí, nesse mesmo momento, eu já falei, voltei para casa, falei, preciso dar um jeito de montar esse meu setup, conseguir uns discos. E aí eu tinha herdado o toca-disco do meu pai, que era um Pioneer, um PL 570,
quem quiser pesquisar, é um toca-disco bonitão, assim, com corpo de madeira, assim, e tal, bem legal, e pitch de bolinha também. E aí eu não tinha outro toca-disco, e aí eu passei na casa da minha avó, praticamente roubei uma Garhard que ela tinha lá, sem pitch. E A tua avó tinha uma... Caramba. Minha avó tinha um toca-disco Garhard. E, enfim, aí arranquei um pedaço do braço lá que não dava, atrapalhava para tocar. Então eu tinha um toca-disco com pitch, um toca-disco sem pitch e não tinha um mixer ainda. E aí me mandei, falei, meu, onde é que procura, né? Fui lá para o centro, fui para Santa Efigênia, enfim, umas ruas paralelas ali que tinham lojas de equipamentos usados e busquei um mixer. Achei um mixer super esquisito e tal, mas foi o que coube no meu bolso naquele momento. Qual mixer? Era um mixer da CCE, que na verdade era um projeto da JVC que a CCE comprou. Era um mixer super esquisito que tinha os canais separados, LR, para você subir 2 crossfaders. Obviamente não tinha nem equalizador, não tinha nada. 2 crossfaders? Pra quê? Não sei. Eu também não descobri até hoje para que ele tinha 2 crossfaders. Caramba. Mas, enfim. Aliás, Rafinha, boa noite. Bom dia, depende do horário que você está ouvindo isso. JVC é uma empresa que também tinha câmeras de vídeo, né, Rafa? Sim. E a JVC, até pouco tempo atrás, boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí. Boa madrugada. Até pouco tempo atrás, a parte de tecnologia dela ainda funcionava, mas agora não, acho que já não funciona a JVC. Acho que ela faz equipamento só para a indústria. Assim, não vejo faz tempo. Mas tinha as câmeras também. Eu tive uma 4K. Enfim, aí foi isso, né? O que sua avó ouvia nesse toca-disco? Você lembra? Eu não cheguei a escutar discos com a minha avó. Nessa época ela já não escutava, tanto que o toca-disco estava encostado. Mas você lembra lá. de uns discos que tinham lá? Tá? Eu tenho alguns discos. Eu tenho uns discos de jazz, algumas coisas até os anos 60. Tem uma coleção que, dependendo do lugar, não dá nem para escutar, né? Se ligar na MK não dá porque são de 78 rotações. Nossa. Então tem bastante aqueles discos super pesados. Tá explicado, então, Rodrigo Ferrari, a tua amplitude musical. Né? Porque você teve influência, pelo que eu percebi aqui, de 3 pessoas importantes na sua vida, né? Com diferentes gostos, né? Sim, com certeza. E desses 14 aí, como é que foi para chegar nos primeiros gigs? Logo nos 14, eu fui muito intenso com essa história, né? Arrumei ali, fui buscar os discos, né? E comecei a comprar meus discos ali na Galeria 24 de Maio, no centro, onde foi para muita gente, mas no começo só comprei uns disquinhos pirata, não tinha grana para comprar os importados ainda. Mas me virei, fiz minha coleçãozinha ali com os piratinhas. Piratinha bom, que tinha uma música boa, ou piratinha recheado de músicas boas? 6 músicas, assim. Boas? Eu tentava buscar os discos que tinham pelo menos umas 4 boas, né? Aí dava bom, né? Você comprava uns 5 discos, já dava pra tocar um setzinho. Você sabe, né, que tinha uns piratinha que tinha uma música só, o resto era ruim pra caramba. horrível, era horrível. Tinham vários, assim, mas tinha alguns que parecia que os caras faziam de propósito, né? Você tinha aquela música que você queria, o resto era uma bosta, mas você tinha que pegar aquele. E aí, nesse ano mesmo, ainda com 14, eu comecei a fazer minhas primeiras festas. Eu lembro que eu fui aí contratado a primeira vez, ganhei um cachezão de R$50. Cinquentão levou tudo ainda. Cinquentão, levei tudo, som, disco, a porra toda. Aniversário? Aniversário. Meu padrasto me ajudou, ele tinha uma Caravan na época, me levou, falou, pô, vamos lá. Botamos tudo dentro da Caravan e fiz minha primeira festa. Tocando de tudo. Tocando de tudo. Essa época a gente fazia muito, o pessoal me pergunta, né, e não entende, mas nessa época a gente não tinha nem line-up nas festas quase, né? A gente tinha o DJ residente só no clube, que normalmente tocava a noite inteira, ou às vezes 2 residentes que se revezavam ali, e a gente fala que a gente fazia o baile, né? Claro. Então a gente fazia acontecia tudo ali, né? Claro que... Sabe o que eu acho mais mágico dessa época, Rô? E você com certeza lembra disso. Cada música tinha uma repercussão, né? Então você era obrigado a compilar sets que as reações vinham mais recorrentemente, né? Não ficava aquela coisa que nem hoje em dia... Muita gente que não está muito preocupado com as reações, né, da pista e tal, fica muito retão, não sei o quê. Cria emoções. Eu sei, por isso que você é um ótimo DJ.
Essa coisa de fazer Vem o do- baile não tem jeito, cara. Você Não. tinha que levar a noite, entender aquele começo de noite, entender o meio, o final, enfim, fazer essas variações todas de diferentes gêneros, né? Que é uma coisa que é difícil de acontecer hoje, assim, a não ser que você esteja numa festa de, sei lá, de casamento, um aniversário ou qualquer coisa assim. Dentro do clube hoje a história é mais segmentada, né? A gente tem uma noite que é mais disso, uma noite que é mais daquilo, mas no início dos anos 90, assim, eu lembro assim, até 96, mais ou menos, quando a gente recebeu clubes ali como a Base e outros assim, a história começou a se segmentar um pouquinho mais nas noites, né? Temos noite de house, temos noite de techno, com love, com tudo mais. Mas ainda tinha muito clube que fazia um mix ali de Sim. tudo. E os nomes que começaram a te falar, opa, tem um caminho mais segmentado aqui, por exemplo. Você sempre foi muito envolvido com gêneros de house, subgêneros de house, progressive house. Quem foram aqueles nomes que te chamaram a atenção? Assim, no início que você começou a segmentar um pouco mais, assim, pô, eu vou ir mais por esse caminho, tá? Você lembra? Você diz como produtores ou como DJs? Pode ser um de cada. Tá. Cara, quando eu comecei ali a frequentar mais a galeria da 24 de Maio ali, nas lojas onde tinha os 12 polegadas e tudo mais, eu comecei comprando os discos ali na Updance com o Mark, né? E o Mark já fazia alguns programas de rádio. Eu sempre escutei rádio, muita rádio, né? Então, conheci muitos DJs pela rádio. Eu escutava muito, como eu falei, o programa do Tibor. Uhum. Depois eu escutava muito o Mark, ouvia muito o que o pessoal me falava nas próprias lojas de disco, né? Porque a gente tinha muito essa pesquisa que era dentro da loja, né? Você ficava No quanto tempo na loja? Passava tardes na loja, assim, pesquisando, né? Fazendo o nosso digging. Mas a gente, para quem não vivenciou essa época, a nossa pesquisa era basicamente ali dentro, né? Porque a gente tinha, quando eu comecei, sei lá, tinha um jornalzinho que falava de música, uma revista ou outra, e a gente não tinha como escutar aquilo, né? Não tinha a pesquisa online, né? Então, inclusive, às vezes tinha gente que ia viajar, trazia o disco pra gente no escuro, né? A gente via pelo nome, alguma coisa que a gente conhecia ou não, ou o selo que a gente já conhecesse. Ouvia pelo telefone. Ouvia pelo telefone, às vezes tinha alguém que punha no telefone pra gente. Era uma pesquisa de repertório muito profunda, né, Rô? Você chegava lá 1 da tarde e ficava até às 7 da noite. Exato. E era uma disputa pelos discos também, né? Porque eram muito poucas peças que chegavam de cada single. 5, 10. É isso. E normalmente isso parava Eu vou pôr na mais mão uma dos DJs mais influentes do momento, que tocavam nos principais clubes e tal. Então era difícil conseguir as músicas. Né? Mais uma pergunta naquela do um DJ e um produtor. A primeira gravadora que também te chamou a atenção. Então, um DJ que te chamou a atenção nessa época, um produtor e uma gravadora. Eu coincidentemente, no início da minha carreira, com 14 anos, eu comecei a ir para a Inglaterra com os meus pais. Né? Os meus pais começaram a levar grupos de estudantes para aprender inglês na Inglaterra. E eu tive... O primeiro cara que eu tive contato ali, assim, que apareceu para mim ali, um dos primeiros caras, acho que foi o Sasha. Aquela galera UK ali, Sasha, Fatboy Slim, Digweed, esses caras me influenciaram bastante, assim, nesse primeiro momento, Paul Oakenfold, essa turma toda. E esses caras já eram grandes produtores nessa época, né? Então eu consumi muita música dessa galera. Então por isso que eu passei ali, além do house, por um lado de progressive house, assim, dessa época, né? E aí no Brasil, eu acho que esses foram os primeiros caras. Acho que o Mark, o Guedes, esses caras foram os caras que foram uma referência para mim, assim, né? Se você falou de John Digweed, Sasha, então a Bedrock talvez tenha sido a primeira gravadora que você falou, nossa, que uau, ou não? Eu acho que foi um dos primeiros que eu vi ali, mas tiveram outros. Apesar de estar lá, assim, eu na verdade tive
acho que meu primeiro contato, meu primeiro encantamento com a house music foi com labels americanos e não com ingleses, apesar de estar lá. Eu acho que os DJs ingleses me influenciaram mais, mas a música, a house americana no começo me influenciou mais. Faz sentido. Mas interessante, porque eu me lembro um pouco, eu acho que eu te conheci nos anos 2000 ali, 2001. E você já era muito assim, progressive house. Você era mais ali. Você se vendia, entre aspas, mais como um progressive já. Eu acho que em 2002, eu experimentei muita coisa dentro da minha carreira, né? Eu sempre tive esse amor pelo house, conheci essa história de Chicago, Nova York ali no comecinho. Acho que o primeiro disco, me perguntaram esses dias, o primeiro disco que me encantou e falou assim, eu entendi como house ali, foi, acho que, Sean Christopher, Don't Lose the Magic, né? E aí, a partir daí, eu comecei a procurar coisas assim. Mas eu sempre andei num paralelo, sempre experimentei de muita coisa. E aí, logo depois disso, fui conhecendo, com essas idas para a Inglaterra, esse lado do progressive, do trance e... Você ia recorrentemente para a Inglaterra? Ia, todo ano. Você ia para quais clubes lá? Eu acho que o primeiro grande clube que eu conheci foi... Putz, eu não me lembro, não foi o Ministry. Ministry foi um dos primeiros que eu fui sem documento, mas consegui entrar. Conseguiu? Também. Consegui. Eu tive que fazer um. Aliás, um abraço pro Ney, que me ajudou na Inglaterra. Eu joguei aquele causão, né? Não tô com o meu passaporte, porque é perigoso. Nossa, era 2 hosters, 4 metros de altura na porta. Então, a Ministry of Sound teve um outro clube que era em Piccadilly, que foi onde eu vi o Fatboy Slim a primeira vez também, que chamava Hippodrome. Hippodrome. Esse eu não fui. Acho que esse foi o primeiro, de clube grande, assim. E depois o Ministry. E onde eu ia estudar, onde a gente ia com esses grupos, era uma cidade chamada Chester, que é no norte da Inglaterra, que fica entre Manchester e Liverpool. E ia de trem ou... Ia de trem, né? E aí eu tinha... de trem. E eu tinha um stepbrother, a gente morava em casas de família, fazia uma imersão ali em casas de família. E eu tinha esse stepbrother, o Simon, que era 2 anos mais velho que eu. Ele falou, legal, você é DJ, você gosta, tal, não sei o quê, eu vou te levar para um rolê. E aí eu falei, tá, só fui, né? E aí passamos nos pubs, não sei o quê, putz, moleque ainda, né, tomando cerveja escondido. Aquela pint of beer. Aquele pint ridículo, assim, então tomamos lá meia dúzia de pints, entramos no trem e fomos para Liverpool. E aí, que foi, acho que minha experiência mais legal nesse primeiro momento aí, de repente a gente chegou no Cream Nation. Uau! Né? Para quem não sabe, o clube da onde se originou o festival Creamfields, mas... E aí eu cheguei, tava... O primeiro room principal era o residente, era o Paul Oakenfold, o segundo room era o Peitong, e logo na entrada ainda tinha alguém tocando, um produtor que eu gostava muito na época, não estou me lembrando agora. Mas enfim, aquilo foi bem mágico, assim, para mim. Eu lembro até de eu ter comprado, tinha uma história que eu contei, anos depois eu contei pro Paul Oakenfold. Eu tinha comprado no dia um disco do Groove Zone Ice Bear. Oh my God, é muito boa. Ice Bear. E aí o Ice Bear tinha comprado à tarde, fui no clube à noite, ele abriu com essa música e tal, e aí eu fiquei todo emocionado. Falei, você tinha acabado de comprar e ele tocou? E ele tocou à noite, comprei à tarde e ele tocou à noite. Eu falei, nossa, tô no caminho certo, né? Eu fiquei todo empolgado, eu falei, agora vai. E, enfim, contei essa história para ele anos depois, cara, na Pachá, quando eu recebi como residente ali. Rodrigo, você me contando isso, eu comecei a ligar alguns pontos, assim, da sua carreira, né? E, pô, você tinha 16 para 17, 15, 16, 17, estava conhecendo a Creamfields, o início da Creamfields. E 20 anos depois, você tocou durante 5 anos na Creamfields. Tocou 8 anos no Pachá, São Paulo, né? E recebendo as lendas, né? Exatamente. Até... Eu recebi, acho que ali na Pachá eu recebi 95% dos meus heróis, assim. Que foi muito de Josh legal. Wink a Locodice, Sim. Todos os gêneros. Todos os gêneros, dos mais comerciais pro lado mais underground, assim, todos esses caras, acho que eu consegui receber ali, que foi muito legal. Foram 8 anos no Pachá São Paulo, né? Foram 6 anos. 6 anos. Na verdade, quase 6.
5 anos e, sei lá, 10 meses. Como é que foi a chegar talvez a gente vai pôr uma etapa aí. Ou não, vamos continuar na história do tempo. Quando eu te conheci ali nos 2000, você tinha acabado de chegar. Então você ia sempre fazer esses cursos, que você dava um apoio para sua família, para o business da sua família. E você foi conciliando cada vez mais a música. É isso? Exatamente. Eu tive... nos primeiros 4 anos eu fui como estudante, né? E bem moleque e tal. E depois eu comecei a meio que como um guia, ajudando ali também. Não deixei de estudar, mas mais para ajudar o grupo ali. Entendi. E aí, você foi entendendo que a música estava te reconhecendo, assim, você estava conseguindo já... E aí eu conseguia, depois de um tempo, entendendo como é que funcionava esse mercado, né, tendo mais experiências como DJ, aquilo só me ajudava, né, porque a pesquisa era muito boa, tinha a oportunidade de comprar discos que a gente, enfim, que não chegavam aqui e tal, então a gente começava a ficar com aquele case mais legal, assim, né, então foi muito bom. E o lado de produção ainda não era era uma vontade, mas eu não sabia muito ainda como fazer, né, então isso veio um pouquinho depois. E aí, só para essa questão do DJ, e aí em São Paulo, quem foi as pessoas que te abriram as portas e como você conseguiu os seus primeiros trabalhos? Esse meu amigo Dutti, ele me ajudou bastante ali no começo com umas empresas de eventos, né? Então tinha o Ricardo Dias, o Marcelo Conde, todos esses caras aí eu trabalhei nos anos 90, né? Mas o primeiro cara que eu trabalhei, que ele me indicou também, era um holandês que tinha uma empresa aqui chamado Henk. Eu não sei se chegou a conhecer. Ele era o Marcelo e o Ricardo, sim. O Henk não. E o Henk foram os meus primeiros trabalhos, mas foram assim... Eu estava comentando até esses dias, assim, lá eu, enfim, entrei para fazer tudo, assim, né, no começo. Então, carregava aquelas 45-60 no caminhão, ia com a galera, montava, operava o show da banda de pagode e depois tocava um pouquinho. Como é que era incluir a música eletrônica nesses eventos? Era meio que... Tiveram vários eventos assim, nesses primeiros, que era meio que intervalo de banda. Então, e final da banda, né? Ainda tocava mais um pouquinho. Então, foi por aí que eu fui dando apertando meus primeiros botões. E clubes e festas de música eletrônica? Especializado, direcionado para música eletrônica? Eu tive... Aí comecei trabalhando mais com essas outras empresas, trabalhei bastante para o Ricardo, aí trabalhei para o Marcelo Conde, e aí eu já tinha, né, acabei... Não vou lembrar agora de todos os lugares que eu tinha tocado ali na época. Eu tive uma primeira residência, que foi no Clube IP, em 95, essa residência, porque eu participei de um campeonato de discotecagem em 94, e foi um campeonato bem divertido. Quem era os jurados, você lembra? Lembro, já vamos chegar lá. Era um campeonato, a gente entregava um cassete para a produtora que fazia as festas lá no IP, que era a Oitava Arte. Entregava e teve uma seleção das fitas. Daí a gente foi chamado, algumas pessoas foram chamadas para tocar dentro da produtora. Uhum. E depois dessa seleção da produtora, a gente foi convidado para, né, os finalistas foram pro dia lá no clube se apresentar. Fala quem que estava contigo também. Então, e aí eu fui para essa final com Tahira e Santiago. Uau! E aí o Santiago ganhou, eu fiquei em segundo lugar e o Tahira em terceiro. E jurados, quem que me lembra de jurados? Celcinho Double C. Uau! Batatinha. Uau! Anderson Soares. Quem mais que tava de jurados? Já falou dois caras ótimos, cara. Mas aí o resto acho que era a galera da produção ali da Oitava Arte e tudo mais. O segundo colocado tinha prêmio? Não, a gente ganhou sei lá, não lembro o que a gente ganhou, um troféuzinho de qualquer coisa, não sei. Mas o meu maior presente foi que eles me convidaram para ser residente. No Clube IP? No Clube IP, porque eles estavam abrindo um outro clube, e aí o Santiago que ganhou foi junto com eles pro Castelinho, que é um clube que abriu em Moema. E ele foi ser residente lá e eu fui ser o segundo residente do IP. Por acaso o Clube IP era uma matinê famosa que tinha também?
O IP funcionava no sábado mesmo, Não à matinê. noite, não era matinê. Tá, entendi. De clubes, assim, quem tinha matinê era o Pinheiros, tinha matinê. Uhum. Que mais? Não lembro. Isso era o quê? Era 90 e... 95. Tá. 95 e eu comecei a tocar ali. E a partir dali eu também toquei na boate do Clube Sírio. Não, eu já fui lá. E aí, a partir daí, eu comecei a movimentar o meu nome ali. Já era Rodrigo Ferrari? Não. Como é que era? Rodrigo. Rodrigo. DJ Rodrigo. Muita gente me chama de Rodriguinho porque era um pirralho, né? Eu era sempre o mais novo da turma da produção ali. 15, 16 anos. Quando que surgiu o Rodrigo Ferrari, então? O Rodrigo Ferrari, ele surgiu na Anzu. Bem na época da Anzu. Um pouquinho antes da Anzu, acho, talvez em 96, né? Eu fui parar na Anzu, em 97, e eu fui através do Marcelo Conde. Eu trabalhava para o Marcelo, e no começo o Marcelo colocava os DJs quando inaugurou a Anzu. Uhum. Então era eu, Paulinho, Pablo, enfim. E aí eu comecei tocando ali pro Marcelo, depois o Marcelo saiu e eu saí um tempo e voltei para um segundo momento ali na Anzu também. E ali, naquele momento eu senti a necessidade de, não dava para ser o Rodrigo mais, porque, enfim, quem que é o Rodrigo? O Rodrigo precisava identificar de alguma maneira e aí virou o Rodrigo Ferrari. Tinha gente que já me chamava de Ferrari. E aí, quem que estava despontando nessa época, Rodrigo? Que você teve os seus primeiros shows no Anzu? No Anzu... Cara, a gente tinha uma galera... Eu lembro que teve uma galera que saiu do movimento de Psytrance, assim. Então a gente tinha Rika, Roxy... Essa galera tocava na pistinha ali. A gente tinha o Leozinho, tocava bastante lá também. Nesse momento o Buga começou a tocar bastante comigo na pistinha ali também. O Buga já tinha uma residência, acho que de 96 no Base, e ele ia bastante lá para Anzu também. E... Puta, eu me lembro desses nomes de convidados. Então o Anzu já era um super clube legal, né? Super maravilhoso. Legal. Feito em detalhes. E aí esse segundo momento que eu voltei, aí o Mora já era residente. Então tinha o Mora também. Mas você era pra o Eu Mora fazia a pistinha, ele fazia a pistona lá embaixo. No meu primeiro momento eu fazia a pistona. Nossa, mas que grande oportunidade, hein, Rodrigo? Porque você saiu de festas em clubes que não era especificamente pra música eletrônica, pra um super clube, cara. Né? Sim, foram. Eu passei por outros clubes, né? Antes de chegar esse momento de Anzu ali, eu já estava circulando mas foi meio rápido, em clubes, né? em São Paulo. Eu acho que foi um momento assim de 95 a 97 aconteceu muita coisa. Eu super jovem. Eu acabei tocando em muitos clubes aqui de São Paulo, assim. Na época, os clubes ali da Franz Schubert também. Lembro. Pra quem não sabe, a Franz Schubert era uma rua... A rua tá lá, obviamente, ainda, mas... Ainda é. Mas era uma rua que só tinha clubes, né, cara? Era uma rua super boêmia ali. E aí era um clube do lado do outro. Tinha Limelight, tinha Biosfera, tinha... Enfim. E eu cheguei a fazer algumas noites ali, umas matinês ali no Biosfera também. Seus pais, sua mãe, por exemplo? Tinha muita coisa ali. A sua mãe te apoiou desde o início? Apoiou. Apoiou. Ela sempre me deu essa força, falou, você gosta, tal, não sei o quê, me deu uma força na música. Acho que até uma coisa que, avaliando uma coisa que minha mãe é muito ligada à música, né? Minha mãe sempre tocou piano, violão, tal. E aí, de repente, foi uma coisa que eu acho que ela não pôde ter na juventude dela, assim. Eu acho que acho que minha avó foi um pouco mais rígida com ela e não deixou muito ela cair na noite. Eu acho que a minha avó tinha um pouco de bronca também do meu avô, que foi super boêmio. Meu avô tocava violino, fazia serenatas por aí. E então o cara que viveu muito na noite, eu acho que ela não curtia muito. Você, então, na gestação já tinha acesso à boa música, né? Tinha. E sabe que na gestação ainda tem um fato interessante. A minha mãe é professora de inglês e tal, e escreveu muitos livros didáticos, e tem um projeto que ela fez quando eu estava na barriga dela, que é um projeto que chama Pop Music. E o que era esse projeto? Era um disco
Pop. junto, ele era um disco de vinil que você comprava junto com o livro de inglês na banca de jornal. Uau! Então você aprendia inglês com as letras das músicas. Nossa, Rodrigo. Então aquilo acho que foi a minha primeira parte de influência da disco music. Tinha Que demais isso, muita cara. coisa que saiu dali. Que demais. Então, minha mãe passou a gravidez inteira dela no estúdio com fone de ouvido, né? Então, sei lá, tem alguma coisa. Mas isso com certeza, essa influência musical é muito importante. Deixa eu upar. Ah, o microfone. Agora sim. Vou falar pro Rodrigo, a galera aqui... Aliás, galera, vocês estão acompanhando aqui que eu tô deixando o convidado falar mais tempo. Eu recebi alguns hates que eu não deixava o cara falar. Mas eu tava feliz, eu tô aprendendo, né, Rô? É isso. Então agora o Rafinha também tá levando uns que ele esquece de pôr o microfone dele. Então, galera, deixa aí se o Rafinha tá de parabéns e o Michel também, beleza? Agora eu tô usando o microfone. Mas é muito interessante essa história do Rodrigo assim, com a música e o ponto de referência que você consegue tirar ali de ideias, né? Tipo assim, Com certeza. cara, isso é muito bom. E com certeza você foi picado pelo bichinho da música na hora que sua mãe tava trabalhando. Ah, não tenha dúvida, cara, com certeza. Porque não teve jeito, foi minha infância inteira, assim, já começou assim, né?